muito bom dia para você. Jogo aberto Pará na área. Deu Leão no interior de Minas Gerais. A primeira vitória fora de casa e os azulinos estão pertinho do G4. E hoje é dia de papão, é dia de curuzu lotada em busca da terceira vitória para ficar bem perto da saída da zona. Isso é o que a gente espera. Mande o seu recado aqui pra gente através do nosso WhatsApp. Coloca na tela aí, ó, 984017422. Você pode interagir com a gente também através do nosso Instagram, o meu Insta do Danilo Pires e também Coelho Liane. Hoje é dia de sorteio de ingresso aqui também. Eu tenho certeza que a Fiel vai lotar a Curuzu, mas nós vamos levar 2 bicolores para lá. Então manda o teu recado também no WhatsApp, porque vai rolar esse sorteio. Muito boa tarde, Liane. Bom dia ainda. A gente ainda não passou do meio-dia. Fico com essa dúvida sempre. A gente ainda não almoçou, então ainda é bom dia. Bom dia. Barra tarde para você, Danilo Pires. Um ótimo dia a todos. Como você falou, hoje é dia de terceira vitória consecutiva do Paysandu. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre o adversário daqui a pouco, hein? Na sexta-feira deu certo, viu? A minha análise. Exatamente. A câmera já mostrou, estamos com um convidado mais do que especial e eu acho que ninguém quer mais essa terceira vitória do que ele. Boa tarde, Roger Aguilera. Um prazer te receber. Boa tarde, um prazer sempre estar aqui com vocês. Torcedor bicolor, hoje dia de festa, né? Público cheio na Curuzu, 15 mil garantidos já. Eu acho que até umas 4 horas da tarde acaba e esgota os ingressos. Expectativa boa, né? O Paysandu vem de 2 vitórias. Nós precisamos dessa vitória hoje. Vai ser importante para a nossa caminhada, já começa a se distanciar um pouco, começa já até a sonhar com algumas coisas maiores na competição, mas um passo de cada vez, depende desse jogo de hoje. Um adversário perigoso fora de casa, ele vem fazendo alguns jogos aí, principalmente fora também, dando dificuldade aos mandantes, mas hoje o jogo é nosso, se Deus quiser, com essa conexão torcedor, o time vivendo um momento bom na competição, a gente vai poder alcançar esses 3 pontos aí e buscar aí dar um salto melhor na competição. É isso, olha, faz muito tempo, Liane e Roger, que eu não lembro da trinca Remo, Paysandu e Tuna vencendo numa rodada só. O Leão venceu, a Tuna venceu e é claro que é assunto nosso também. E assim, obviamente, a gente espera que seja o caso do Paysandu. E eu aproveito esse embalo para falar da vitória azulina, né? A gente pode colocar já no ar o Clube do Remo que venceu ontem por 2-1 do Atlético lá no interior de Minas Gerais. O Leão que saiu atrás do placar. E cara, a gente falou aqui como é que o Atlético atacava, Liane. Bola longa nas costas da zaga. E foi justamente o que aconteceu, Liane. Exatamente, não mudou o padrão, né, Danilo? Um jogo que o Remo começou abaixo, né, com erros individuais, erros táticos, inclusive. Quando eu falo os erros individuais, ali na troca de passes, mas que em determinado momento, aí, mérito do Antônio Oliveira, fazer mexidas pontuais que surtiram efeito no resultado, mas o gol do Atlético, o único gol do Atlético, é válido lembrar que saiu justamente desses cruzamentos mais longos, que é algo que o time vem explorando bastante na competição, explorando nos próximos jogos, mas repito, a gente vai falar um pouco mais sobre essas modificações, mas acho válido também dar mérito para o técnico, recém-chegado, né, agora, enfim, com uma semana cheia de trabalho, que conseguiu enxergar pontualmente onde inserir os atletas. E olha aí a jogada. Lançamento longo na costa do adversário. O Atlético nos últimos 3 jogos fez 3 gols aí com essa mesma característica que, como eu falei, a gente comentou aqui na sexta-feira, naquele momento da espiã. E ó, esse lance aí foi o lance do pênalti do Marrone. Obviamente que isso aí tem debate, né? Cara, quando eu vi o lance, eu falei, isso não foi pênalti, nunca vai chamar o VAR e vai anular. Quando eu vejo, o juiz autorizou. Pra ti foi pênalti, Liane? Eu marcaria pênalti. Mesmo olhando todos os reprises? No olhômetro, eu marcaria o pênalti, mas eu iria consultar o VAR. Né, o ponto é que o árbitro foi muito preciso, né? Ele estava ali bem perto do lance, né? Seguro, confirmou a penalidade e, inclusive, não foi consultar o VAR, inclusive o Atlético estava ali pedindo para ver um pouco mais, rever o lance, mas ele foi bem preciso, bem seguro. E, aliás, independentemente do pênalti, bom árbitro para mim, viu, Danilo? Sim, o árbitro, para mim, ele é bom quando ele não se destaca em campo. Quando fala muito do árbitro, é sinal de que ou está perdendo o controle de jogo ou algo não está funcionando para manter a autoridade em campo. Vou nem perguntar para o Roger, porque vai dizer o quê, Roger? Foi pênalti ou não foi pênalti? Não vou até me abster sobre essa opinião. Vamos segurar. E vamos ver o que o técnico azulino, o Antônio Oliveira, achou da partida, o que ele tem para falar para o torcedor do Leão depois dessa primeira vitória azulina fora de casa e a dele depois de mais de um ano.
Ganhámos, soubemos sofrer, é evidente que não foi o melhor jogo do mundo, portanto, para nós, percebemos onde temos de melhorar, os jogadores que entraram ajudaram, mas é preciso manter a humildade e perceber que há um caminho longo pela frente. Há jogos em que nós vamos jogar melhor e que talvez o resultado não venha, e há jogos onde talvez pudéssemos ou ficássemos a dever um bocadinho à nota artística, mas o resultado, no fundo, é aquele que mais nos interessa. O Antônio Oliveira, ele tem esse modo sincerão pós-partida, né? No Repá, por exemplo, a gente ainda não estava acostumado, ele falou algumas coisas e já gerou polêmica. Hoje ele falou, ontem ele falou claramente que o Remo não foi bem. E é interessante que eu conversei com o Roger ali, lá atrás, quando o Paysandu foi campeão da Copa Verde, e o Roger até falou, cara, Série B, nem sempre tu joga bem e ganha. E quando tu joga mal e ganha, é melhor ainda. Para mim, Danilo, tá, pelo que eu venho acompanhando o Remo, essa daí tá na top 3 piores partidas do Remo no ano. Desempenho, tá? Resultado é outra coisa, Eliane. O ponto, concordo contigo, é porque além das negligências táticas que exigiram, também tiveram falhas individuais, né? Então juntou tudo isso num pacote, colocando o Remo de fato no jogo muito ruim. O Remo cresce no momento das modificações, o Remo que tinha dificuldade de jogar ali para frente, e aí o Antônio também chegou com um cartão de visita bem ruim, né? Porque vamos lá, ele veio com todo aquele cenário de muito tempo sem conseguir uma vitória, tem a derrota no Repá, no momento em que o Paysandu estava na parte de baixo da tabela e mesmo assim consegue se sobressair. E aí é uma vitória do Paysandu não só em termos de placar, mas de desempenho também. E eu acho, Danilo, que aquele momento em que ele coloca o Adailton como meia, essa situação específica, ela foi um peso a mais nesse cenário caótico criado, desse momento de chegada do Antônio. Então, bom para ele renovar a confiança, agora eu concordo. Um jogo bem ruim do Remo, mas que o resultado foi conquistado. E é isso que importa. A gente já estava falando aqui de Repá, vamos aproveitar para colocar nosso convidado mais na conversa, que naturalmente a gente precisava falar do Remo, mas fica meio complicado, né, presidente? Trazendo um pouco para o Repá, eu acho que é um ponto que, com a tua presença aqui, não tem como a gente não falar, Roger. Acabou viralizando aquele momento de pós-jogo que tu apareces no finalzinho, que é uma confusão toda. O que aconteceu de fato ali, Roger? Porque a gente vê aquele um fala daqui, um fala de lá, mas não consegue entender nada. O que aconteceu no meio daquela história toda pós-jogo? Na verdade, antes do jogo, né, teve um atleta aí que começou a falar muito, e aí isso aí, nossos jogadores começaram a interagir entre eles e tudo, e na passagem dele, do túnel para ir para lá, eles começaram a bater boca e a gente entrou, mas coisa de futebol, não passou disso, entendeu? Quem é da bola sabe que às vezes você se exalta um pouco, mas não chegou a ter nenhum tipo de problema, foi mais um desabafou o que queria, ele também falou o que queria no momento que ele saiu derrotado e começou aquela discussão lá, mas graças a Deus ali não teve nada mais do que isso. Eu acho que até Ministério Público, não foi? Pediu para investigar o que aconteceu. Não tem ali uma discussão, ele vai investigar uma discussão que teve ali, não teve nada. Acho que quem sofreu mais foi a grade ali, que ela ia para frente e para trás. O que acontece no jogo fica no jogo. Eu, aliás, tenho uma observação, porque essa cena foi muito estranha, presidente. Primeiro, você é um presidente tranquilo, então já achei estranho. Calmo, né? E outro... É porque ele passou falando alguma coisa, entendeu? Quem não está no meio da confusão é a Austrália, que normalmente é ele que toma a frente nesse primeiro, momento, né? E ele não estava lá. Quer ver mais uma coisa estranha? O Adbala, que o pessoal conhece, que é um cara esquentado, ele estava separando confusão também. E o ex-presidente Maurício Ettinger. E o Maurício Ettinger ainda, cara, enfim, uma cena que se tu for analisar tem muitas camadas. Mas enfim, foi coisas da bola ali naquele calor do jogo, ele passou, falou besteira, aí o daqui também fala e começa aquilo, já tinha uma situação em cima desse atleta aí, mas enfim, passou, o Paysandu ganhou o jogo, o objetivo era esse, seguir a nossa vida aí. Falando em seguir a vida, teve um jogador que seguiu a sua vida, mas ele deu uma entrevista aí no meio de semana, inclusive para um grande parceiro, Matheus Raimundo, e obviamente a gente tem que repercutir aqui com o Roger, que foi o Robinho. Vamos ver o que o Robinho falou sobre essa relação com o Paysandu aí. Eu não vou mentir para vocês que nas últimas 3, 4 semanas aí, eu e o Roger, a gente trocou umas ideias esses dias agora, e ele chegou a falar comigo sobre isso, né? Mas é que nem eu falo, eu tenho um contrato com o Brusque aqui agora, eu tenho que cumprir esse contrato, mas essas 3 semanas aí eu e o Roger tivemos algum contato e ele
me perguntou se eu tinha interesse em talvez ser um diretor técnico, assim, estar um pouco mais próximo dos atletas, da comissão técnica ali, né? O que eu achava sobre isso, eu falei com ele que era uma coisa para se pensar, mas nada demais, assim, a gente só teve esse papo rápido, assim, que a gente conversou, ele pediu algumas opiniões, o Paysandu não estava vivendo um grande momento, né, ele pediu minha opinião aí, o que eu achava, se eu podia ajudar, a indicação de alguns jogadores aí para ele aí, que sabe o quanto eu sou apaixonado pelo Paysandu, o quanto eu gosto do Paysandu, da torcida lá, e a gente trocou uma ideia e ele acabou falando sobre isso. Robinho, que depois de sair do Paysandu, ativou o modo náufrago, né? Dando aí a entrevista. E aí, Roger, ele realmente é um cara que tem identificação com o Paysandu, rolou esse papo, como é que foi esse papo? E essa ainda é uma possibilidade do Robinho vir para cá, já que tu ainda tens um mandato que segue aí, né? Na verdade, o Robinho, tivemos a graça de ver ele jogar pelo Paysandu, um cara vitorioso, ganhou tudo aí no futebol brasileiro, um jogador com passagens marcantes aí em grandes clubes do Brasil. E assim, ele tem uma personalidade forte, né? Ele tem um vestiário, ele tem uma liderança. E naquele momento de adversidade, de turbulência, não que não esteja ainda passando por problemas dentro da tabela, mas acho já que esteve pior, né? Dentro do vestiário a gente conseguiu dar uma tranquilizada e o Robinho era um cara que a gente faz sempre amizade no futebol, né? E o Robinho, assim, ele é um cara marcante nisso e a gente sempre conversou, sempre está batendo papo. E eu falei, Robinho, teria a possibilidade de tu encerrar tua carreira um pouco antes e assumir um projeto aqui comigo no Paysandu, de estar comigo mais perto aqui no vestiário, passando aí um pouco da tua experiência para a gente poder passar aí por esse momento de dificuldade que a gente está passando. Ele falou, olha, assim, eu tenho gosto muito da cidade e aprendi a gostar do Paysandu, é um time que hoje eu torço. E assim, se tiver uma missão, a gente dá para construir isso aí. Então foi mais ou menos isso. Eu tive um insight, uma ideia aí e pensei nele por ser uma pessoa que criou uma identificação com o Paysandu, entendeu? E aí a gente foi construindo, aí chegou o Frontini, depois chegou o Claudinei e as coisas foram acontecendo, mas não está descartado no futuro. O Robinho é um cara que, como eu falei, tem uma identidade boa com o Paysandu, tem uma amizade com a gente, então, assim, eu acho que o trabalho iria fluir. Então, o nome dele não está descartado para o futuro, mas eu acho que nesse momento ele ainda está jogando, né? Seria, assim, uma coisa para chegar muito firme nele, para ele também tomar uma atitude de rescindir, poder abreviar um pouco a carreira dele aí como jogador e a gente seguir num outro passo, mas bora esperar um pouco. Legal, vamos ouvir o que a galera tá falando aí, até porque não te esquece que tem sorteio de ingresso do Jogo do Papão hoje, vamos ajudar a lotar a Curuzu. Olha, teu recado é aqui, ó, no 984017422, 984017422, manda o teu recado, coloca na tela aí o torcedor azulino empolgado, o torcedor bicolor que quer o ingresso. Oi, Danilo, bom dia, é Ivalda de Itateua, Bujaru, feliz com a vitória do Leão fora de casa, azulinos felizes, hoje estão na beira do G4. Vamos seguir, olha. Bom dia a todos, gostaria de ganhar esse ingresso para ver meu time do coração. O Jogo Aberto Pará vai me dar de presente, é o Augusto da Marambaia. Valeu, Augusto, bora ver, boa sorte. Olá, boa tarde, sou o Rodrigo aqui do bairro do Castanheiras, estamos ligados desde o primeiro programa. Obrigado, irmão. Queria muito ganhar esses ingressos para a Batalha na Curuzu. Boa sorte para você também, Rodrigo. Bom dia, Liane Coelho, Danilo Pires e Roger Aguilera. Liane, você, como sempre, um banho de comentários ontem na Rádio Clube. Quero saber de você por que o da vovó não tem chance nesse ataque do meu leão. É o Murilo Johnson. Da vovó, tu sabe quem é, né? Sim. É o da vó. Já a gente vai falar sobre isso. Bora, Papão, levanta essa moral. Acreditamos na vitória. O Mário Ribeiro, que ele já tá com roupa de ir, né? Ele que é lá da Campina. Vamos passar aí para ver o próximo. Bom dia, Liane. Vai ser 2-0 pro Paysandu. Pra cima, Papão. Esse é o Jefferson. Vamos para a última mensagem, que daqui a pouco tem mais programa. Vamos lá, só mais uma. Bom dia, Danilo e Liane, 3 pontos garantidos no jogo contra o Atlético. Agora é manter o mesmo foco e partir para cima do Cuiabá. Agora é manter o Jaderson como titular. É o Beto do Roraima Amapá. Esse assunto para daqui a pouco. Então não saia daí que daqui a pouco tem mais Leão, tem mais Papão e bate-papo com Roger Aguilera, presidente do Paysandu, e sorteio de ingresso. Não saia daí. Estamos de volta aqui no Jogo Aberto Pará e olha, o jogo do Leão obviamente ainda está rendendo. Vamos ouvir mais esse trecho do técnico azulino falando da importância do banco de reservas na virada de ontem.
E nós temos que ter muito cuidado porque nesta altura não queremos perder ninguém. O importante é que a equipa conquistou os 3 pontos, quem entrou ajudou, agregou, a equipa melhorou com as alterações. Teve um ponto muito importante que ele fala aí, Liane, que é sobre situações que acontecem em bastidores, que fora a gente não sabe, sobre ter cuidado para não perder ninguém. A torcida do Remo naturalmente já está naquela de tem que escalar o Jaderson de cara, tem que escalar o Marrone pelo que eles jogaram. Só que o Jaderson está passando por um processo e o Marrone também foi um cara que veio de contusão. Então, provavelmente, a gente ainda não vai vê-los como titulares no jogo contra o Cuiabá, né? Ontem na Rádio Clube do Pará, inclusive na transmissão do jogo, eu bati nessa tecla. Tem uma diferença do Jaderson, nesse caso específico, está apto para jogar e a diferença dele está no seu melhor desempenho. Está apto, ele pode entrar em campo. Agora, por quanto tempo? Né? Em que contexto de jogo? E o desempenho, se já vai ser aquele que nós estamos acostumados do Jaderson. Agora, o ponto é, a característica que ele tem para apresentar e que nós já conhecemos fez total diferença. O Remo estava com dificuldade, mais uma vez, de avançar esse jogo. E aí, o Pedro Castro não atende a essa necessidade, é aquele jogador que toca bastante para os lados, recua um pouco a bola e faltava alguém para ir em vantagem. O Jaderson, ele tem essa característica dele, de avançar bastante, buscar entrelinhas do adversário e no 1 contra 1, se necessário, que ajuda o time a jogar para frente. O Marrone, e aí que eu lamento, né? O Janderson não fez uma boa partida, né? Esse não é o primeiro jogo. Eu lamento porque pelo lado remista, o lado direito é o lado mais forte, teoricamente, o Marcelinho e o Janderson, né? E aí ele coloca o Marrone. Então essas pontuações, essas modificações pontuais foram importantes para conseguir jogar o time para frente, avançar esse ataque e aí tudo que aconteceu, né? Até porque o gol do Pedro Rocha vem de um pênalti, mas o outro de uma jogada construída junto com o Jaderson. Exatamente. Vamos falar de novo aqui do Papão, porque hoje a Curuzu certamente vai ferver. E sabe um ponto que tem sido importante para essa virada de chave do Paysandu? Não levar gols. Sabia disso? Vamos acompanhar agora a entrevista do goleiro bicolor. Eu creio que é isso que a gente vem fazendo nos últimos 2 jogos, né? A gente jogar buscando a vitória a todo momento, buscando o gol, né? Buscando partidas sem tomar gol. E, consequentemente, os resultados vão vir e a gente vai sair dessa situação incômoda e a gente vai sair também dessa zona de rebaixamento. 2 últimos jogos, o Paysandu venceu por 1-0, não tomou gol e obviamente que isso traz uma confiança, né, Roger? É uma coisa que a gente fala muito, obviamente que o torcedor ele quer um time para frente, quer que o time ganhe de 1, 2 gols de diferença, mas no futebol de hoje é aquela famosa história, arrumar a cozinha primeiro e o Claudinei ele foi muito certeiro nisso, Roger. É perfeito, da feita que você não pega gol, você fica muito mais próximo da vitória, já é um grande passo. Então isso aí o Claudinei sempre bate na tecla, então eu acho que ele está dando continuidade, inclusive, na manutenção de alguns atletas, justamente pelo clube estar passando por esse momento de 2 jogos sem pegar gols, 2 vitórias seguidas, dá confiança. O Gabriel também teve oportunidade e agarrou, tá fazendo grandes jogos aí, está mostrando o seu valor. Chegou no momento em que muitos não conheciam, de desconfiança, entrou num jogo assim e acabou mostrando assim o seu potencial e está aí, um grande valor, um goleiro aí seguro, né? Acho que um time de futebol tem que ter um goleiro seguro e nós temos o Matheus, tem o Iago, tem o Gabriel, tem os outros também da base que fazem parte. E o Paysandu vem num momento bom da competição, né? Que a gente vem numa recuperação, mas hoje cada jogo é uma final. O momento que a gente está vivendo, ainda faltam 25 jogos, né? Assim, muitos jogos ainda na competição, mas a gente está vendendo hoje que assim, é um jogo, todo jogo é final para a gente. E passar, o que eu mais quero é aquela competitividade do jogo, aquela pegada do jogo. Eu acho que isso aí vai ser importante para a nossa caminhada na Série B e passe pelo jogo de hoje, para o torcedor ganhar confiança, porque o torcedor está otimista, está assim, hoje com aquela energia, né? Mas assim, a gente precisa voltar a competir bem e isso aí que a gente precisa, dentro e fora de casa, ter essa pegada. Então, acho que esse jogo de hoje vai ser para sustentar isso aí com o torcedor, essa pegada e essa motivação a mais e fazer um grande jogo, né? Porque fizemos a primeira vitória, veio de uma vitória em que não jogamos tão bem, fizemos um gol no final
e aí já fizemos um clássico que seria um jogo assim mais difícil e conseguimos com muita propriedade jogar bem assim, fazer um jogo melhor que o adversário. O Paysandu mereceu essa vitória e hoje a expectativa é essa, de voltar a vencer e jogar bem. É isso, e não te esquece que tem ingresso, viu, aqui no nosso programa para essa final. Manda tua mensagem no nosso WhatsApp, que no final a gente vai dizer quem é que vai levar o par de ingressos. E olha, se é final, é jogo importante, e a gente tem um quadro aqui que é muito bacana, que a gente entrega ao time adversário. A gente já ajudou o Remo contra o Atlético, a gente vai fazer agora com o Papão ajudando a pegar essa Ferroviária, e quem vai fazer essa leitura é a Liane Coelho, e ela assume lá o posto dela para fazer essa leitura da Ferroviária. Vai lá, Liane, dê sua aula. É isso, olha, hoje é dia de conhecer um pouco mais sobre o que explorar desta Ferroviária para o jogo de logo mais. Separei alguns lances aí, alguns padrões que foram bem utilizados tanto na derrota para a Chapecoense quanto para a vitória sobre o CRB. E aí, Danilo, anote aí, presidente, precisando de uma analista de desempenho. Olha aí, explorar as costas da zaga. Isso aconteceu bastante, a gente está vendo alguns lances aí, tanto no jogo contra a Chapecoense, em que a Chapecoense leva melhor no placar, assim como na partida contra o CRB, o último confronto onde teve vitória. Então, foi bastante explorado, um padrão aí, na verdade, repetido entre os dois confrontos. Jogadores aparecendo entre a zaga, entre a dupla de zaga, e aí tem o Benítez, né, que é um jogador que se posiciona bastante, assim como o Diogo também, que tem a estatura ali no cabeceio. Então, isso pode ser muito explorado. E aí trouxe bônus, viu? Ficar atento ao meia Albano, cai bastante Remo, né? pelas pontas, aparece para cruzar, viu? Aparece para dar assistência. Canhoto. Exato, e chutar também, caído muito pelo lado esquerdo. E o Carlão, ele que também é jogador referência aí no ataque, fica Carequinha ali... que tá no vídeo aí. Só não tem cabelo, mas fica ali esperto para aparecer em velocidade. Agora, falei sobre zaga, tem um desfalque no time de Vinícius Bergantin, viu? Ele não vai ter o zagueiro Gustavo Medina, que foi expulso no último jogo, então já é muito bom para o Papão, e não vai ter um volante conhecido. Temos até uma imagem aí com números, com certeza o torcedor bicolor lembra bastante dele, vai ser desfalque. Netinho, ele que foi expulso no último jogo, no banco, expulso no banco. Depois de fazer expulso um golaço de no falta. banco tem que descontar do salário, né, presidente? Aí ser expulso no banco, mas tá aí, ó, 31 passes certos, 71 minutos jogados, 2 finalizações, um gol antológico, ou seja, peça importante do time, mas que vai ser desfalque. E aí, presidente, com um bom momento, né, esse último golaço que ele marcou, veio a pergunta do torcedor Bicolor, por que o Netinho não seguiu no Paysandu? Até porque ele jogou para cima da diretoria. Ele falou, eu fiz minha proposta, eu queria ficar, e aí? O que Aí rolou? foi opção, né? Na época, assim, o Felipe, né? Era uma pessoa que estava à frente também do futebol. Opções. Às vezes acerta, às vezes erra em algum ou outro. Faz parte do futebol, né? Quem está aqui. Mas assim, o Renatinho tem o seu valor. E eu acho que, ao contrário, ele tem que ganhar uma premiação, um bicho extra nesse jogo. Bom, né? Por não ter vindo pra cá. Ajudou. Ele está vivendo um bom momento, o Netinho tem um chute de médio, longa distância aí, bate muito bem na bola, preocupa. Mas para esse jogo aí não... É bom. Então é isso, Danilo. Fica aqui a dica, explorar bastante as costas da zaga, que avança bastante. Quem sabe o Paysandu pode levar vantagem. Já vi torcedor pedir o Wanderson de volta, mas aí eu vou me abster de comentar sobre o assunto. É isso. Pronto. Espero que tenham anotado tudo certinho, tudo bonitinho aí, porque como eu falei para os azulinos, deu certo. Hoje a gente já está encerrando aqui o programa. Eu lembro que uma vez que tu vieste aqui, a gente conversou sobre o tempo que tu já está dentro do Paysandu. Tu me falaste que tua primeira vez foi ali com 18 anos, né? Hoje é a primeira vez que tu estás nesse cargo aí de presidente. Nesse momento maior da crise, em vários momentos a torcida se virou ali contra ti, momentos de crítica. Eu te pergunto, como é a sensação de um cara que, obviamente, é muito Paysandu, está desde os 18 anos dentro do clube e no momento ali complicado a torcida vira e protesta contra o Roger Aguilera diretamente? É a paixão, né? Tu tá falando de paixão. Mas o teu coração apaixonado com Y, como é que fica? Assim, a gente fica triste, né, por dentro, pela toda a entrega, mas sabe que no futebol não vale isso, Danilo. Infelizmente, isso aí tu não vai ter. Quem se mete no futebol não tem que esperar isso aí. Gratidão, isso aí, amor, é família. Você tem que fazer essa entrega e naquele momento de dificuldade, no momento que está de dificuldade, o que a gente conseguiu fazer, entregar mais, eu tento fazer o meu melhor sempre, e aí
Na janela contratamos 10 jogadores, mudamos o técnico, mudamos o executivo, fizemos assim o que a gente achava como executivo de um clube, né, como presidente de um clube, tinha que fazer no momento de dificuldade. Mas assim, no momento de dificuldade, você tem que ter também um pouco de clareza das coisas, né? Não achar que está tudo errado, porque senão aí também vira o caos total. E no momento também que as coisas vão acontecendo, você tem que também saber que uma hora as coisas vão baixar. E na vida é assim. Então, ter tranquilidade, tentar se juntar de pessoas positivas, né? De otimismo, né? Não buscar muita estatística, porque a estatística quem faz é o dia a dia, é no trabalho, é nas vitórias, no futebol principalmente. Então, é o que a gente vem fazendo, é um jogo de cada vez. Eu acho que o torcedor acreditou aí, está acreditando no projeto aí, no que vem acontecendo. E é assim, no futebol é engraçado que, por exemplo, o mesmo torcedor que joga a pedra, né? Daqui a pouco ele está, assim, eu recebi mensagens assim duras e dessas mesmas pessoas, agora não, olha, você acertou, parabéns, cara vai te aplaudir. As contratações foram boas e tudo. Então, assim, quem está no futebol há muito tempo tem que aprender a conviver com isso, tentar não se abater, porque não é fácil também. Isso aí tem que ter a cabeça muito boa, tem que trabalhar muito a mente, assim, tem que se apegar a alguma coisa. Eu tenho sempre Deus acima de tudo, né? Coloco a minha vida, ele que vai decidir os enfrentamentos que a gente vai ter, as batalhas, e é isso. Tem que ter força, né? Porque não é fácil. E você dar sua entrega e você ser culpado por tudo, mas é o cargo que você está, né? Então, é o cargo, né? De ônus e bônus também, porque no título você também é exaltado, enfim. Mas passar para o torcedor a confiança, eu tenho muita confiança, está no começo ainda da competição, 30 e poucos %. Pode acontecer de tudo, até buscar coisas maiores da competição, está muito nivelado. Você viu o próprio Atlético que perdeu para o Remo em casa, ele foi fora de casa e ganhou do líder da competição. Então a Série B é muito assim, muito detalhe. Muito improvável. E é como tu falou, por exemplo, jogou mal, ganhou. Então é como tu ter a posse de bola maior e não ganhar. O futebol é muito assim. O que vale, o Claudinei fala muito isso aí, é engraçado que muito tempo de futebol e cada pessoa e técnico, cada um tem o seu modelo de pensar, de executar, de fazer o seu dia a dia. E o Claudinei é um cara muito tranquilo e assim, ele fala, né, tipo assim, às vezes não é jogar bonito, mas o Paysandu não vinha atacando, a gente vinha sofrendo o jogo todo, tendo 1 ou 2 chances de gol com ele. Você viu, assim, o Paysandu começou a estar mais próximo do gol, assim, jogamos dois jogos em casa, né? E conseguimos ter mais chances de gol. E com um tempo maior de treinamento, agora, nessa mudança, o importante foi que, com ele, a gente conseguiu ter semanas cheias de trabalho, que a gente não vinha tendo com o Luizinho, era muito jogo um atrás do outro. Fundamental isso aí para o futebol, isso aí, né? para o dedo do treinador, para ele poder mostrar o trabalho, para começar a ter, assim, o jogador ver um modelo de jogo, isso aí precisa de tempo, e ele conseguiu ter esse tempo, né? E agora, com o elenco maior, muitos jogadores no departamento médico, a gente está conseguindo recuperar melhor o atleta. O jogador está com grau 1, dava 4 dias, 5 dias, não já precisa apressar o processo, volta, né? E isso aí acarretou o desgaste e lesões recorrentes de vários jogadores, entendeu? Então agora, com tempo melhor e com elenco maior, não, descansa mais aí. Quando tu tiver 100%, tu volta para a transição e aí tu tá apto para jogo. Perfeito. Vamos colocar na tela aí quem é que levou o nosso ingresso, na verdade o par de ingressos, né, Eliane, para o jogo de hoje. Quem será que ganhou? Vamos colocar na tela aí quem é que foi selecionado e vai ser o grande sortudo que vai ajudar a lotar Curuzu hoje lá às 7 horas da noite, né? O jogo é 7 horas da noite, obviamente que o convite nem precisa fazer, que a torcida bicolor vai lotar e vai ser, o quê? 16 mil a capacidade hoje? 16 mil porque é o que 16, cabe. 700. 16.700. Tá aí, ó. Léo Ganso. Bom dia, Eliane, Danilo, Ronaldinho, Leão. Como é, rapaz? Mas espera aí, esse daí é torcedor do Remo. Ih, rapaz, bora fazer o seguinte, o ingresso fica pro Bora, tá bom? Porque esse daí é torcedor do Remo. Aliás, falando em Bora, a gente vai se despedindo do Roger. Muito obrigado, Roger. Também, Eliane. Amanhã a gente tem encontro marcado. E a gente vai passando a bola aqui pro Agenor Santos e pra Natália. Me passa o cardápio de vocês. O que tem de bom no Bora hoje pra galera seguir aqui na nossa RBA TV, Agenor? Oi, Danilo. Oi, Eliane. Tudo bom com o nosso convidado também, presidente do Paysandu. Muito bom ter você aqui com a gente na RBA TV. Obrigado. Olha, Danilo, a gente vem trazer um caso, tá? De que a polícia conseguiu finalmente
ir atrás dos suspeitos, 2 suspeitos, conseguiu localizar 2 suspeitos que teriam aí assassinado um motociclista de aplicativo, isso em Ananindeua. Os desdobramentos disso você acompanha a partir de agora no Bora Cidade. Obrigado, Danilo. Obrigado, Roger, Liane. Sucesso para vocês. Esse foi o Jogo Aberto. E os ingressos, como ele falou, vai ficar agora